Fala galera, talvez uma das perguntas que mais a gente faz quando a gente está assistindo uma nova spin-off de The Walking Dead, também conversando, seja lá no nosso grupo do Telegram, seja, cara, nas nossas lives, nossos grandes debates, se a gente vai ver ou não o reencontro de Rick com o Daryl. E por que a gente tem essa figura dos dois tão importante assim? Porque representa essa reunião de todos os personagens principais de The Walking Dead, novamente, cara, num reencontro ali e teoricamente, né, felizes para sempre, para que se tenha um grande encerramento, né, do nosso universo The Walking Dead com esse reencontro também tão esperado e tudo mais. A gente já viu, por exemplo, na saída de Fear the Walking Dead, quando o Morgan sai da parte A junto com a Mo, fazem um novo contato pelo rádio, aquele contato que a gente conhece desde o primeiro episódio de The Walking Dead, né, voltando lá a buscar Rick Grimes, aquela coisa toda. Então, Rick e Daryl se reunirem representam, na verdade, todos esses personagens, né? A gente fala encontro do Rick com o Daryl, mas é o reencontro de todos, entendeu? Tudo é importante, todos são importantes para esse reencontro. E quando a gente começa também a conversar sobre isso, bate muito uma questão do medo, né? Se a gente realmente vai ver isso acontecer em tela. Porque parece que está cada vez mais distante, né? Que isso realmente aconteça. Até para abrir um ponto, assim, pô, o Wesley ontem tinha feito um vídeo, né? Trazendo aspectos que eu achei muito interessante que o PH trouxe, né, o grande PH Santos trouxe lá no vídeo sobre a ascensão em queda de The Walking Dead, que teve a reação do Douglas também do The Walker Center, que também, cara, é muito importante. Um aspecto lá sobre se The Walking Dead deveria ter acabado também de uma outra maneira que não tivesse essa parte de prolongar essa história por completo. Tá tudo lá com argumentos prós e contras no vídeo lá que eu coloquei ontem, confere lá, galera. E o Wesley me colocou uma coisa nos comentários que é muito interessante, sim, também, né? Sobre, pô, a minha opinião também ter mudado, né, no decorrer do tempo também, do que eu tava falando ontem no vídeo, com outras coisas que eu já falei tanto em vídeo quanto live e tudo mais. E esse é um aspecto que, ao passar do tempo e as informações que saem pra gente das spin-offs e as informações simplesmente não saem sobre o que pode ser esse futuro todo, e ainda mais com a volta de Rick de Michonne pra Alexandria, o retorno deles pra casa, o reencontro com a Jute, cara. O final de The Ones, da maneira como foi, também com, sabe, a derrota do CRM, quanto também aquele vilão todo que a gente imaginava que ele poderia ser, ou que teoricamente poderia ter sido e tudo mais, começa a bater outros pensamentos, entendeu? E a gente sabe que o calendário de 2025 da MC ele já está planejado. A gente tem The Book of Carol agora, galera, dia 29, daqui a 2 dias a gente começa a cobertura completa já de The Book of Carol aqui no canal, tem muita coisa para a gente ir conversando de teorias, também coisas que saíram hoje também, né, sobre a terceira temporada, mas isso a gente conversa a partir da quinta-feira. E a gente sabe que ano que vem a gente tem a segunda de Dead City e a terceira, né, de Daryl. Tá, mas o que pode acontecer nesse futuro, né? Toda a questão ali trazida da fadiga, da repetição de arcos que a gente vê acontecendo na série, por ser uma série tão extensa que parece que de vez em quando ela vai evoluir para pontos que ela não evolui, que a gente parece se preocupar muito mais do que a MC ou a figura do Scott Gimple tem realmente interesse ou vontade, ou pode também, sabe, desenvolver para apresentar isso quanto trama. Se esse reencontro realmente ele tem força ou não para acontecer, né? E esse medo para mim, cara, é um medo que me bate muito, porque eu gostaria muito de ver que esse reencontro acontecesse para simbolizar um grande encerramento desse universo. Porque quanto mais a gente tenha, né, essas séries spin-offs, elas, para começar, tem uma coisa que isso eu já falei em outros vídeos, tá? Eu quero muito que as spin-offs elas não se preocupem em montar esse reencontro. Eu quero muito que Dead City conserte seus erros de primeira temporada agora na segunda e que ela consiga funcionar a sua história dentro do seu próprio universo ali, independente das conexões, independente dos problemas de linha do tempo. Cara, que a trama ali funcione, que tem um motivo muito bom realmente pra gente ver novamente Negan e Meg depois dos acontecimentos todos deles lá no final de The Walking Dead, depois de tudo que aconteceu com eles, na verdade, em toda a trajetória desses dois personagens ali próximos em The Walking Dead. E agora com o Carol, né? Com o reencontro do Daryl com a Carol, a mesma coisa, cara, que a trama ali funcione também dentro do seu próprio universo. Que não se preocupem, nenhuma das duas spin-offs, em chegar em pontos para ter esse reencontro, tá? Isso independente de questão de linha temporal e tudo mais, galera. Que não se preocupe, entendeu? A gente sabe já que o Rick e o Michonne estão lá esperando por eles, né? Então, esse é o primeiro ponto. As tramas têm que funcionar ali. Elas não têm que se preocupar,
em entregar pontos e tu não ter uma trama ali bem desenvolvida porque tu precisa já preparar um próximo elemento. O final de The Walking Dead, ele tem um pouco disso, porque ele já tira muito da atenção que aconteceu lá para os personagens, porque a gente já sabia que a gente veria eles meses depois nas spin-offs, né? Então, já tem algo dentro do nosso próprio universo, para não falar de outra coisa da cultura pop, entendeu? Dentro do nosso próprio universo, a gente já tem esses detalhes já que atrapalharam, querendo ou não, assim, pô, uma criação simples, cara, de uma tensão de algo que possa acontecer com aquele personagem que tu tanto gosta, que tu tanto te importa, que tu tanto te preocupa, porque tu acompanha ele há muito tempo. E ele foi muito bem desenvolvido, ele é muito bem representado pelo ator e pela atriz que tá fazendo ele. Então, esse já é um ponto importante, assim, que bate realmente que as tramas funcionem dentro ali do seu próprio universo, para que depois se monte, né, essa figura toda para que aconteça esse reencontro. Daryl e Rick se reunirem, cara, é algo que eu quero muito que aconteça. E eu vou repetir. Falar em Daryl e Rick se reunirem significa todos estarem novamente conectados ali. Eu sinto muito que falta uma linha, tá? Que bate muito nessa minha questão de ter o medo, uma linha narrativa que vai fazer isso acontecer lá pra frente. Que essa linha narrativa, necessariamente, ela não tem como estar apresentada em Dead City e Daryl ao mesmo tempo. Porque as tramas, elas são muito distintas e a distância também é algo que, obviamente, influencia, mas as tramas, elas são muito distintas, elas têm motivações bem diferentes ali de estarem acontecendo. Tu teria que ter uma força diferente ali para ter essa reunião dos personagens. Ah, mas ele pode acontecer apenas num momento de uma cena ali, desse momento de volta para casa dos personagens, daí eles já estão ali e tu tenha... Não sei, daqui a pouco a gente pode ter uma grande resposta, que até a AMC ontem liberou, nas suas redes sociais ali, um vídeo feito ainda na San Diego Comic Con, com Norman Reedus e Melissa McBride respondendo a perguntas ali de fãs, né? E a primeira pergunta que eles colocam justamente para os dois responderem é: pô, quem é que voltou? Né? Aquela mensagem do rádio que a gente conhece no quinto episódio lá da primeira temporada de Daryl. Óbvio que eles brincam com a situação, né? O Norman e a Melissa, né? Meus amigos já estão próximos, já achou pelo primeiro nome. Mas eles falam, pô, vocês vão receber essa resposta agora na segunda temporada. Talvez essa resposta já seja, né, aquilo que já entregue assim, essa conexão ali. Pô, a Carol já sabe que o Rick voltou. Tá, mas por que o Rick não foi junto? É óbvio que a gente vai ter sempre, cara, qualquer uma das opções, que seja o quem voltou, a gente vai ter perguntas que vão vir junto com isso. E através disso, obviamente, a série vai ter que se preocupar em realmente responder e fechar essas lacunas todas, tá? Eu sinto muito que o roteiro tá muito mais bem fechado, porque ele tá muito melhor desenvolvido, tá muito melhor pensado em Daryl do que Dead City, por exemplo. Então, essa questão estar aberta ali para a segunda temporada de Daryl, cara, eu tenho mais confiança que seja muito mais bem planejada e que tenha realmente ali uma resposta que vá funcionar para a trama também, do que se fosse a gente esperar isso, essa conexão toda ali em Dead City, entendeu? Por causa do que foi apresentado na primeira temporada de Dead City. Então, esse é um ponto importante, tá? As respostas que virão na segunda temporada de The Book of Carol agora, que vão também deixar essa esperança mais próxima ou não para nós também, para visualizar esse reencontro por completo ali. Mesmo tendo terceira temporada. Porque a terceira temporada, ela parece muito acontecer, que seja um caminho de volta para os personagens, que algo aconteça. Eu tenho esse pressentimento muito grande, assim, pelo que foi falado no San Diego Comic Con, né, abordado ali nos painéis, e também pelo que está sendo falado pelos dois próprios, né, tanto o Norman quanto a Melissa, eles deixam isso que esse tal último episódio de The Book of Carol, ele vai além do que o Norman Reedus propriamente fala, né, cara, vai ser um dos melhores episódios de The Walking Dead, uma das melhores horas de The Walking Dead, aquela coisa toda, mas que algo forte vai acontecer ali que faz com que os personagens saiam da França e acabam, né, de uma maneira ou outra caindo na Espanha, e que isso seja algo que eles vão ter que lidar também nesse caminho todo para casa, né? Já tem, inclusive, esse nosso terceira temporada que a gente vai comentar aqui também a partir da quinta-feira, porque daí a gente vai começar a abranger mais apenas ali o que vai acontecer a partir de agora, 29 de setembro, em diante. E galera, pô, talvez o CRM seria a resposta mais clara e objetiva que a gente tivesse
para que esse reencontro realmente acontecesse. Andrew Lincoln e Dana Gurira foram muito honestos em tudo que eles falaram sobre por que eles voltaram, por que essa trama realmente aconteceu da maneira que aconteceu em The Ones Who Live, que sempre esteve pensado nesse retorno dos dois para casa, esse reencontro da família, né? Eles estão juntos, reunidos novamente com seus filhos. Então, o CRM aconteceu o que aconteceu com ele. Eu tenho sérios problemas com a maneira rápida como foi resolvido toda a questão, principalmente naqueles episódios, é o trio final, tá? O quarto, o quinto e o sexto episódio, tá? Porque o quarto episódio, até ele foca numa questão muito pessoal dos personagens ali, da relação entre os dois, que é muito importante, cara. Eu gosto muito daquele quarto episódio. Mas o quinto e o sexto, cara, ele resolve simplesmente as coisas de uma maneira extremamente rápida, extremamente querendo ser ágil, só que ser ágil não significa que realmente tu vai conseguir contar a história como tu tem que contar. Tu acaba passando por muitos elementos ali e tu perde uma potencialidade violenta, entendeu? Uma violenta. Por exemplo, a conversa do General Bill com o Rick, cara, ela é extremamente interessante porque ela aponta coisas muito importantes pro futuro, que pra mim eu continuo não, sabe, não dizendo que o Bill estava mentindo pro Rick sobre as coisas que ele falou. Pra mim estava realmente sendo sincero, né? Estava sendo uma verdade, não era algo apenas para trazer o Rick para o lado dele, para confiar e o seguir como líder do CRM, sobre principalmente aquela questão da quantidade de tempo que a humanidade teria antes, né, da escassez toda de alimento, que é algo que foi trabalhado em The One Live desde o primeiro episódio. Né? Tem o Okafor falando com o Rick essa questão toda dos alimentos desde o primeiro episódio. Então, essas pontas todas, cara, seriam muito interessantes a gente ver essa continuidade ali. E independente de ter spoiler ou não ter spoiler do CRM, as coisas elas estão resolvidas, porque a comunidade se abre, entendeu? A República Cívica se abre de outra maneira, usando toda a sua parte militar ali. Então, ela tá resolvida, querendo ou não, essa questão, assim. Então, tu perdeu algo que poderia te prender para uma continuidade toda, né, de história, para que tivesse uma reunião. Porque, assim, cara, se a gente pensar além de ter apenas uma cena de reencontro, um momento final, como a gente viu na cena final de The Ones Who Live, como a gente viu o momento final, que isso também foi feito no universo, então não tem como a gente fugir. O final de Fear the Walking Dead com o retorno da Alicia junto com a Madison, cara, é a minha lembrança de estar né, fazendo o vídeo de crítica do último episódio de Fear, cara, com o pano na cabeça, porque eu queria muito aquele reencontro lá, só que se tu pensar quanto história, cara, não faz sentido nenhum, não, mas acontece no momento de cena, é um momento de cena, tu não tem uma história que provoque aquele reencontro realmente, é um momento apenas, uma cena de reencontro ali, é uma conclusão apenas do que alguns personagens passaram para reencontrar os outros. Então se a gente pensar que a gente gostaria de ter algo a mais do que apenas uma cena, teria que ter uma história, e essa história ela perde um pouco do fio do que pode ser esse princípio, que não seja uma repetição de uma outra comunidade, novamente, que tenha essa parte, que é uma questão muito importante em relação à fadiga. Quando a gente vê essas repetições todas de histórias, sempre batendo na questão de uma comunidade que tem lá um líder tal, que faz tais coisas, e nossos personagens chegam lá e acabam resolvendo essa questão depois de passarem por alguns enfrentamentos e alguns, né, desdobramentos e tudo mais ali, eles resolvem a questão. Que tem algo diferente. Não vejo isso acontecendo no que está apresentado ali, tanto em Daryl quanto Dead City. Vou repetir, prefiro até que não tenha algo para ser desenvolvido dessa forma, para que as tramas funcionem ali. Elas vão ter muito mais força se primeiro elas funcionarem quanto histórias ali, em separado, com aqueles personagens que estão ali, para contar a história que ela quer contar, e depois se monta, entendeu, essa sequência toda. Se a gente realmente tiver algo muito mais forte do que apenas uma cena de reencontro de personagens. E o que poderia ser essa história toda? Essa que é a grande questão. O que é que realmente está sendo conversado nos corredores, né, da AMC? O que se tem realmente de interesse de Andrew Lincoln e Dana Gurira ter esse momento final? É óbvio que eles falaram naquelas entrevistas finais pós a exibição do último episódio, que começou a sair cartas na Variety, quando no Hollywood Reporter, entendeu? Que sim, eles estão abertos, eles gostariam, tem aquela questão toda, pô, tem outros personagens que ainda respiram nesse mesmo universo, que seria interessante eles se reunirem. É óbvio que essa questão do reencontro, a proximidade que tem de amizade do Andrew Lincoln com o Norman Reedus, que a gente conhece tão bem, tem tudo isso. Só que se for algo além do que apenas uma cena, um momento de reencontro, uma participação simplesmente, tem uma história,
o que poderia ser essa história para realmente fazer funcionar. Eu, quanto fã, cara, eu gostaria demais de ver esses personagens todos reunidos, além, né, de tudo. A gente tem muitos personagens que são muito queridos também, que são muito importantes, que continuam vivos no nosso universo, cara, que estão, né, ou em Alexandria, ou estão em Commonwealth, cara. Tem muito mais ainda para oferecer. Então, se tu visse uma trama final para encerrar, né, esse universo e a reunião dos personagens acontecesse ali nessa história final, pô, cara, é tudo aquilo que eu gostaria de ver. Porque eu não sei até quando vai realmente ter força para Dead City ter não sei quantas temporadas, tudo aquilo que a Lauren Cohen falou, não, tem trama aqui para 5 temporadas, tá, mas tem que ter uma receptividade do público, né? Se o público não tem mais o interesse e vai diminuindo a questão toda ali de audiência, a gente sabe como é que funciona essa questão do mercado, vai ter o corte dessa história, entendeu? A mesma coisa pode acontecer do outro lado com Daryl Dixon. E aí bate uma outra questão do meu medo, que é o quê? Que as spin-offs, elas percam força daqui a pouco, por tu prolongar uma história ali, e não é a minha visão quanto fã. Não é eu que vou estar ali parado para assistir, cara, domingo, porque eu vou assistir. Eu vou assistir. Independente de apontar erros ou acertos, cara, eu vou assistir, porque eu sou muito fã desse universo. Mas eu sou um. A MC precisa de muitos. De muitos. E na real, eu não sou aquele fã consumidor da MC, porque o que conta para eles realmente é a audiência norte-americana. Ou seja, bate muito essa questão, né, de outra parte do meu medo, que é realmente essas tramas acabarem perdendo força, essa queda de audiência, e daí eles não tenham também interesse de ter essa finalização. Ou acabem dando um último respiro para ter, né, um momento final, seja em Dead City, seja em Dare, para ter o reencontro ali, e tu encerra dessa maneira. Ou seja, será que a gente vai ter esse reencontro de Rick Grimes com Daryl Dixon e todos os outros personagens que a gente tanto, cara, gosta, ama e acompanha há tanto tempo, cara? Como que isso poderia se montar? Como é que isso pode realmente acontecer? Coloca embaixo nos comentários, galera. Lembrando que dia 29 começa a cobertura completa, um mês para a estreia de The Book of Carol, cara. Tô muito, mas muito ansioso e esperançoso que a segunda temporada ela vai ser, cara, uma linha crescente do que já teve apresentado na primeira temporada. O reencontro desses dois personagens tão fortes, tão icônicos também vai ser muito massa da gente poder acompanhar. Galera, coloque embaixo nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.